Olá, o Vida e Saúde está no ar. Você confere agora um pouquinho do que veremos hoje no programa. Hemocentro Mossoró continua com estoque de bolsas de sangue baixo. Aumenta o número de crianças imunizadas contra a DTP. E ainda um bate-papo com a cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral, Giovana Marinho. O Vida e Saúde está no ar. A gente inicia o Vida e Saúde com um tema importante que é a doação de bolsas de sangue. O Hemocentro continua promovendo campanhas e solicitando o apoio da população através das doações. A importância da doação de sangue, enquanto vereador, mas eu também enquanto cidadão, eu sou doador de sangue desde o ano de 1999. Nós sabemos da importância que um doador de sangue ele pode salvar até 4 vidas. E é simples, pessoal. Se você tiver entre 16 e 59 anos, você pode procurar o Hemocentro da nossa cidade, que fica localizado vizinho ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Lá você vai ter alimentação, você vai ter uma triagem, lá você vai fazer vários exames de grande importância para saber da sua saúde e ainda a certeza de que cada doação de sangue, cada doação daquele bolsa que você está fazendo, você pode salvar até 4 vidas. Então, fica aqui o nosso convite para que você procure o Hemocentro da nossa cidade. Sangue nunca é demais, mas nós sabemos que os estoques na nossa cidade é um pouco baixo, devido à pequena demanda das pessoas que procuram a doação. Se você está internado, precisa de fazer uma cirurgia, você precisa de doação de sangue. Se você faz um tratamento oncológico, tem um familiar internado, aquele familiar seu que está internado precisa da doação de sangue. Então, fica aqui o nosso convite. Procure o Hemocentro da sua cidade. No caso aqui em Mossoró, mais uma vez repetindo, fica localizado vizinho ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Então procure cada doação de sangue. Nós sabemos que podemos salvar 4 vidas. Cresce o número de crianças imunizadas contra a DTP, a vacina adsorvida de difteria, tétano e pertussis. A vacinação da DTP é uma vacina que é feita nas crianças de 1 ano a menor de 7 anos, que tenha 6 anos, 11 meses e 29 dias, que no ano de 2021 nós tínhamos uma defasagem aí de 710 mil crianças que não se vacinaram. E agora, no ano de 2023, já caiu para 103 mil crianças que não se vacinaram. Isso são estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso prova que os pais estão mais atentos e que é uma vacina que as crianças têm que tomar para evitar danos futuros e algumas sequelas bem maiores na criança. Então, é com muita alegria que nós recebemos esse estudo da Organização Mundial de Saúde, que passou de 710 mil crianças em 2021 para 103 mil crianças no ano de 2023. O Vida e Saúde segue para um rápido intervalo. No segundo bloco você confere um bate-papo sobre saúde bucal e estética facial. Não saia daí. A APAE nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo, onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde. E agora nós vamos falar sobre saúde bucal, sobre estética facial. E a nossa convidada de hoje é a odontóloga, cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral, Giovana Marinho. Giovana, muito bem-vinda ao Vida e Saúde. Um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite, Elaine. É um prazer estar aqui. Perfeito. E a gente conversa, né? Acho que hoje é um programa que interessa muita gente, porque a busca e a procura por essa questão da estética facial, as pesquisas não param, né? A gente percebe cada vez aí pessoas com mais procedimentos estéticos. E eu queria que a gente, antes de iniciar a nossa conversa, entrando aí no assunto, que você explicasse pra gente quais seriam as especializações, né? As áreas aí da odontologia, as áreas de atuação. Pronto, a odontologia, né, ela engloba tanto a área da saúde própria em si, do cuidado, quanto a área estética, como você falou, né? A gente vai da endodontia, que é a parte que faz canal, a parte de odontopediatria, que é a que atende criança, a parte de prótese, que já entra na parte de estética também, a parte de ortodontia, que também entra na estética, que é a questão do aparelho. Já na parte de estética, né, a gente tem, como eu já disse, a prótese, tem a dentística, que é o que normalmente realiza as facetas, né, que tá aí no auge. Tem também a harmonização orofacial, né, que é a harmonização tanto fora quanto dentro da boca. Giovana, antes dessa procura, né, da realização dessas harmonizações, é importante que a pessoa busque aí saber como é que está a saúde da boca, né? Porque vai além da estética, tem a questão funcional. Quais seriam essas questões funcionais? É muito importante e todo dentista bate na mesma tecla de que as pessoas têm que fazer a limpeza odontológica. E eu fico abismada com a quantidade de pessoas que preferem gastar dinheiro com a estética do que com a própria saúde. Acham que é frescura, por exemplo, tá indo no dentista de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses. Porque tem gente que tem uma questão de uma proliferação de bactéria maior e precisa ir no dentista de 3 em 3 meses. Então, assim, como a maioria das pessoas precisa ir apenas de 6 em 6, mesmo assim, algumas pessoas acham que é frescura, entendeu? Mas a gente sempre bate nessa tecla e é importante a realização de limpeza, é importante a realização de restaurações que o paciente tem pendentes, né, por conta da proliferação da cárie. A gente tem muita gente que perde vários dentes por conta de cárie. É uma bolinha, às vezes, pequenininha, que vai crescendo, 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 e quando a gente vê o paciente perde um dente que, né, enfim, muito importante, e aí a gente vê pacientes que preferem extrair do que fazer um canal, e aí isso prejudica tudo. Quando o paciente perde um dente, ele tem toda a mobilidade, né? Porque os dentes da gente, eles estão em constante movimentação ao longo da vida. Então, os dentes, quando a gente perde um, todos eles vão se movimentar. Então, quando a gente perde um dente, os da lateral vão deitar, o de cima vai descer, porque os dentes, eles têm que encostar em alguma coisa. E aí, quando eles estão em busca disso, eles vão se movendo. Então, a perda de um dente só pode fazer sua arcada dentária mudar drasticamente, você começar a ter espaços entre um dente que não tinha antes, entendeu? Então, a gente tenta ao máximo fazer os pacientes se conscientizarem através da limpeza odontológica, né, para justamente não ter essa questão da cárie, né, e nem de perca dentária, de precisar de fazer canal. Porque se os pacientes já acham caro e já acham perca de tempo, tá fazendo a limpeza, eles vão achar muito mais se eles, por exemplo, precisarem fazer um canal, que é um tratamento chato, é um tratamento que muitas vezes, mesmo o profissional tendo a questão do cuidado, né, fazendo tudo direitinho, ainda tem paciente que não consegue permanecer com aquele dente na boca por vários outros motivos, né? Porque às vezes não é só isso. Às vezes tem a questão de precisar fazer uma coroa, que aí sai bem mais caro, né? E a gente sabe que não é todo mundo que tem, né, a possibilidade de gastar com estética. E às vezes só uma restauração não segura, né? Você vê como é importante, né? A perca de um dente, como você falou. A gente percebe que as pessoas começam ali a ficar com aquela parte da boca mais funda, né? Exato. Justamente seria por isso, por causa da perca de dentes e aí essa adequação. Não é só questão de idade, né? A gente vê pessoas jovens que aí tem a parte da boca funda e isso altera aí a autoestima, né? Mexe com tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu na faculdade, acho que eu estava no 6º período, estava atendendo uma paciente de prótese,
que eu acho que ela na época tinha uns 25 anos e ela usava 2 próteses totais. Quer dizer, uma jovem, né, que está começando a vida com 25 anos de idade usando 2 próteses totais. Então, assim, quando ela retirava, ficava toda aquela questão do rosto murcho, né? Porque você perdendo essa dimensão, né, essa dimensão vertical, você envelhece bastante. Então, assim, é uma questão que a gente bate muito na tecla da prevenção para não acontecer casos assim, né? Giovana, e também tem a questão da gengiva, né? A gente pensa assim, tem gente que sofre muito com essa questão da gengiva, tem a gengiva ali que no sorriso mostra mais. A gengiva também merece essa atenção? Pode, quando a pessoa deixa ali de lado, podem ocorrer doenças graves? É possível? Com certeza. O sistema não, desculpe. O complexo periodontal, ele é bem, como é que eu posso dizer, criterioso, né? Ele precisa de cuidados. Por isso que a gente bate tanto na tecla dos pacientes usarem fio dental, né? E não fazerem uso também de enxaguante bucal de forma excessiva. Porque o enxaguante bucal, quando você usa durante muitos dias, né, sem a indicação, acaba prejudicando também, né, a gengiva. E assim, muita gente tem doença periodontal. A informação importante, desculpa interromper você, mas é uma informação muito importante, porque as pessoas sempre vão ali e compram. Eu não sabia dessa informação, que não podia usar sempre. Então, inclusive, eu sou totalmente contra a venda de enxaguante bucal nas farmácias de forma, sabe, de forma livre. Porque não é todo paciente que tem indicação para usar enxaguante bucal. Seria porque fragilidades, o que seria que impede? Porque assim, a gente precisa das bactérias que tem na nossa boca. Então, a gente é igual qualquer outra parte do nosso corpo. Qualquer outra parte do nosso corpo tem a questão das bactérias e a gente precisa delas. O que é ruim, que gera doença periodontal, é o excesso de bactérias, que é causado pelo quê? Falta de higiene, proliferação excessiva. Então, quando a gente elimina muito as bactérias que a gente necessita, né? Não só o excesso, mas as que a gente necessita, acaba gerando outros problemas. Inclusive, por exemplo, o Periogard, que é a clorexidina, além disso, de eliminar as bactérias, né? A gente passa muito ele para paciente que tem um problema periodontal para usar no máximo de 10 a 15 dias, porque mais do que isso, ele escurece os dentes. Entendeu? E ele tá aí vendendo na farmácia para todo mundo. Entendeu? E muita gente não sabe disso. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né, com o uso de enxaguante bucal. Mas, assim, o sistema periodontal, como eu lhe disse, ele precisa ser bem limpo. A maioria das pessoas não passa fio dental. A maioria das pessoas, às vezes, até tenta, mas, por exemplo, por falta de uma posição correta, de um apinhamento, que é como a gente chama quando um dente não está na posição correta, está um por cima do outro, os pacientes têm um acúmulo de bactérias entre um dente e outro e acaba gerando proliferação entre esses dois dentes, que vai causando uma bolsa periodontal, que é a proliferação de bactérias, que vai fazendo o paciente perder osso. E essa perca óssea vai deixando o dente amolecido, ao chegar a um ponto que, se não for cuidado, o paciente vai perder o dente. E essa educação é muito importante ser feita ali na infância, né? Com certeza. Os pais ajudando, ensinando aí. Pode evitar muita coisa quando se ensina desde criança. Com certeza. E a gente bate muito na tecla também com os pais para evitarem o consumo excessivo de flu, né? Porque a gente sabe, a gente tem estudos. Tem essas indicações, né, doutora, com relação ao flu para certa idade, e aí que não pode usar, quando usar? O flu, ele é para usar em todas as idades. Tem um dente na boca da criança, é para usar. A questão é a quantidade de flu que você administra na boca da criança. E outra coisa muito importante, pasta de criança é para criança usar. Eu vejo constantemente os pais dando pasta de dente de adulto. A pasta de dente de adulto tem um flu muito maior do que a criança precisa. Então, criança usa pasta de criança, pelo amor de Deus. Não deem pasta de adulto para criança, porque pode gerar outros problemas, como a fluorose dentária, que é causada pelo excesso de flu, e aí vai deixar os dentinhos das crianças cheios de mancha, e essas manchas não saem. Aí os pais vão ter que gastar mais lá na frente, né? Porque isso vai deixar a criança, né? Enfim, o dente todo manchado, o pai vai ter que gastar na estética, fazendo uma faceta, enfim, alguma outra coisa para diminuir essas manchas
no futuro. Por isso a importância da busca, né, por um profissional que oriente isso, né, não só deixar aí o que busca na internet ou no achismo. Nós estamos conversando com Giovana Marinho, ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral. A gente vai ter que dar uma pausa agora, vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando sobre saúde e sobre estética bucal. Daqui a pouquinho. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. Hoje nós estamos conversando aqui com Giovana Marinho, ela que é odontóloga, especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral. No primeiro bloco, só recapitulando, nós trouxemos aqui informações muito importantes, esclarecedoras, sobre a questão da saúde bucal, a importância de manter essa saúde básica antes dessa busca aí por procedimentos estéticos. E agora, Giovana, nesse segundo bloco, eu queria que a gente falasse mais, adentrasse mais sobre essa questão da estética, que todo mundo procura, não é só mulher, homem também está aí bem preocupado com essa estética, a gente vê a busca aí por facetas, enfim, lentes, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu queria que a gente começasse falando sobre essa questão do poder da estética. Realmente tem essa questão da estética, tem esse poder de rejuvenescer, um sorriso novo rejuvenesce? Com certeza. Eu trabalho também com reabilitação oral e eu vejo muitos pacientes que, por exemplo, passaram muito tempo com uma prótese e aí a gente troca. E aí eles falam, eu quero uns dentes maiores, dentes mais brancos. E é exatamente isso, sabe? A prótese mais antiga, você vai desgastando, ela vai amarelando. E quando a gente bota os dentes novos, né, o paciente fica com, assim, uns 10 anos a menos. Fora, principalmente... Autoestima, né? Com certeza. E fora, né, a questão do restabelecimento da DVO, né, que é essa dimensão. Quando o paciente perde os dentes, tem muito paciente também que é totalmente desdentado, não usa prótese, que ele tem essa região muito amassada. E quando a gente bota, né, dá toda uma rejuvenescida, fica maravilhoso. E é justamente também a mesma coisa, a mesma lógica para as facetas, né, e lentes de contato. Os pacientes procuram porque querem um sorriso, né? Hoje em dia, nossa capa de entrada assim é o nosso sorriso, né? E aí a gente vê muita gente querendo investir nas facetas e nas lentes de contato. Aproveitando já, qual a diferença de faceta e lente de contato? As facetas, elas são normalmente feitas em consultório de forma direta. Ou seja, o dentista vai colocar você lá na cadeira e vai fazer, né, durante um períodozinho lá. Tipo assim, digamos, 6 facetas em 2 horas. Normalmente é isso, certo? São feitas em resina composta e fica um resultado maravilhoso e tem um custo mais baixo para o paciente. Também a gente consegue fazer as facetas de forma indireta, que seria moldando o paciente e enviando para o laboratório ou até mesmo o dentista fazendo a própria mão, né? Libera o paciente, ele vai lá no tempinho livre, faz e depois só cola em cima dos dentes do paciente. E as lentes de contato, elas são feitas com cerâmicas, né? Que pode ser o disilicato de lítio ou a cerâmica feldspática, né? Que são dois materiais
maravilhosos. Só que são materiais que são bem mais caros. Então, o custo-benefício para a maioria das pessoas e o que elas preferem seriam as facetas pelo custo ser menor. Geralmente duram quanto tempo? Qual o tempo de manutenção ou para trocar? Se elas forem bem feitas, elas duram a vida toda e também vai muito do cuidado do paciente, né? Mas as manutenções, elas são feitas de 6 em 6 meses. Talvez, né, se o paciente for um paciente que tem doença periodontal, ele, como eu disse, tem que ir de 3 em 3 meses para o dentista fazer essas manutenções. Limpeza, enfim. A gente consegue colocar também, né, não é o ideal, mas a maioria das pessoas quer fazer a todo custo. Então, a gente faz em pacientes que têm doença periodontal, claro, se ela estiver de forma controlada, né? A gente não vai fazer nada em paciente que tenha doença periodontal, né, que esteja lá ativa, com cárie, a gente não faz faceta. Mas, né, a gente tem que ter todo esse cuidado antes de colocar. A manutenção, como eu disse, né, ela tem que ser feita de 6 em 6 meses, né? E aí a gente consegue ter esse controle, né? Ver como é que está o paciente, ver como é que ele está usando também. Porque a gente fala muito para os pacientes, tenha cuidado. Mas tem paciente, por exemplo, que faz faceta e quer estar roendo unha, não pode. Quer estar comendo um osso, não pode. Cuidados, Eu né? tenho um paciente que fez faceta que ele estava querendo abrir uma cerveja com o dente. Então, assim, vai quebrar. Então, se quebra, você precisa ir no dentista. Você vai no dentista, porque você não vai ficar com a faceta, a lente quebrada, né? Ninguém quer ficar feio, ninguém quer ser feio. Então, quebrou, você vai lá e conserta. Mas tem que ter todo o cuidado. Isso depende também da pessoa, né? De como você cuida. E aí, Giovana, a gente sabe que tem muitas clínicas, algumas que elas são clandestinas, né? Os perigos de procurar um profissional, esse aqui faz mais barato, eu conheço, fulana fez e aí isso é mais barato. Mas a questão de um profissional que não tenha, assim, a habilitação adequada para estar executando e produzindo esse tipo de material. Assim, normalmente a gente vê muita clínica clandestina em relação à prótese dentária, né? Sim. Tem muita gente que faz prótese dentária sem nem ter curso, enfim, nem curso de protesista, nem curso de protético, né? Que o protético é o que faz a parte do laboratório. Nós, dentistas, somos protesistas. Não tem curso nenhum e fica fazendo, e um conhecido e outro, e vão indicando, enfim. Clínicas clandestinas porque eles não têm formação e nem registro no conselho, né? Que precisa ter também. Então, assim, às vezes acontece, eu vejo demais pacientes que estão com a mordida errada, pacientes que não se adaptaram à prótese, enfim, várias coisas do tipo, por fazer com um profissional que não tem formação alguma. Essa mordida errada, desculpa me interromper, o que uma mordida errada pode causar, né, de consequência e de efeito negativo? Primeiro de tudo, dor de cabeça. Segundo, assim, prejudica todo o nosso sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? Tudo que a gente usa para se alimentar. Os músculos, a boca, a língua, tudo. Então, isso prejudica porque, por exemplo, se você está com a mordida errada, digamos que você tem uma mordida topo a topo. Além de alongar e prejudicar a estética, você vai ter dificuldade e dores na musculatura. Então, isso prejudica demais, entendeu? E assim, tem várias outras coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Mas eu vejo demais pacientes que não se adaptam à prótese de forma alguma porque a mordida não está como deveria. Porque o certo é que a mordida de cima sobrepõe a de baixo e o paciente consiga fazer esse movimento, entendeu? Não é para o paciente morder assim e muito menos assim. A de cima sempre tem que estar, é uma relação caixa-tampa. A de cima sempre tem que estar cobrindo a inferior. E aí a importância de fazer esse acompanhamento periódico com o profissional, né? Nós estamos conversando com Giovana Marinho, né? Ela é odontóloga, especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral. Giovana, nessa questão da estética bucal, né? Houveram muitos avanços, você já colocou aqui, né? Antigamente as pessoas se preocupavam ali, vou colocar um aparelho, né? E aí vinha a questão do clareamento também, aí vinha essa questão das facetas, enfim. A gente conversou aqui, não é só colocar por cima, né? Existe um procedimento, e aí eu estava pesquisando, e aí eu deixo a minha pergunta para você, com relação aos receios, né? De desgaste, enfim. Existem essas preocupações? As pessoas que têm quer fazer, mas tem esse receio. Quais seriam essas preocupações?
Antigamente, né, a gente via muitos casos, inclusive de várias pessoas famosas que foram os pioneiros na época das facetas e lentes de contato. E a gente via que os profissionais que realizaram esses procedimentos desgastaram muito os dentes dessas pessoas, né, dessas digital influencers. E hoje a gente tem várias técnicas que a gente não precisa desgastar tanto o dente de ninguém. Às vezes a gente desgasta mais um pouco quando o paciente tem um dente escurecido, quando o dente está manchado, né? Quando a gente precisa ali fazer uma boa camada em cima do dente para o dente não ficar mais escuro que os outros. Porque às vezes acontece o paciente ter um canal e com o tempo o canal vai escurecendo o dente, deixando ele de uma cor diferente. Então a gente tira uma camada maior para fazer essa cobertura e ele ficar da cor dos outros. É bem tranquilo, né? Hoje em dia a gente consegue fazer esse procedimento sem ter tanto desgaste e a gente tem ótimos resultados e pacientes que passam aí muitos anos sem nenhum problema. Giovana, a gente conversou aqui, né, sobre essa questão da parte da dentição, que é muito importante, tem realmente esse poder de rejuvenescer, mas aí as pessoas também procuram, né, sobre botox e tem essa curiosidade. Porque a gente sabe que tem gente que quer fazer, eu particularmente me interesso. Acho que as mulheres se interessam por isso, né? Mas como é esse procedimento, esse projeto de pessoa para pessoa, a questão do ácido hialurônico, né? Que a gente vê muitas propagandas sobre isso, várias marcas, e aí a questão do uso correto, que marca, tem essa questão de marca, como é que eu devo fazer essa busca? Tá. Primeira coisa, vamos para a parte do Botox primeiro e eu vou explicar também o ácido hialurônico. O Botox, né, ele é um nome comercial de uma marca específica, né, que é a Allergan. Hoje em dia, existem diversas marcas no mercado. É igual remédio, que você vai numa farmácia de manipulação ou indústria farmacêutica tem um nome e na outra tem outro. O Botox, ele se popularizou e aí todas as toxinas o pessoal vende como Botox, mas na verdade é uma marca comercial. Hoje em dia a gente conhece o Botox mesmo, da Allergan, conhece o Dysport, conhece o Zeume, conhece o Botulift, todas são excelentes toxinas. E aí a maioria das clínicas, né, vendem os pacotes, né, normalmente do Botox Global. O Botox Global seria o quê? O Botox do terço superior, que seria testa, né, o músculo frontal, a glabela, que é entre as sobrancelhas, normalmente essa ruguinha de bravo, e os pés de galinha, que são o músculo orbicular. A gente consegue colocar Botox também em outras regiões, mas a maioria das pessoas procura para essa. A indicação do Botox, né, é para prevenir rugas. Então, a gente consegue melhorar as rugas que o paciente já tem e prevenir as que ele ainda não tem. Por isso que a gente bate tanto na tecla do Botox preventivo, né? É a lógica de você, por exemplo, pegar uma folha de papel e amassar. Depois de muitos anos, é a mesma coisa do rosto. Você franzindo, vai... É como se sua pele fosse a folha de papel, né? E aí você esticando, ela volta a ser a mesma coisa? Não. Por isso que a gente bate tanto na tecla do Botox preventivo. E aí o Botox, né, como eu estava explicando, ele tem a intenção de paralisar a musculatura de forma transitória. O que é que quer dizer isso? Que depois de um tempo... né? Eu vou explicar. né? Depois de um tempo, a sua musculatura vai voltar ao normal. O Botox, hoje em dia, ele dura no máximo até 6 meses. Mas nunca dura 6, dura 5,5, né, 5. E aí, nesse períodozinho, quando ele está começando a voltar, você já pode fazer novamente. Inclusive, é o indicado para pacientes que têm uma força musculatura muito grande e que não deixam voltar totalmente para realizar o Botox de novo. E aí, a gente tem pacientes que conseguem passar tranquilamente o ano com 2 aplicações de Botox, mas a gente tem pacientes também que precisam de 3 ou 4 aplicações de Botox no ano. Lembrando que as aplicações de toxina botulínica, que é o Botox, né, elas precisam ser num período, né, de uma aplicação para outra de 3 meses. Ou seja, digamos que hoje você faça a sua aplicação, com 15 dias tem o seu retorno, se precisar de retoque, vai ser feito o retoque com mais algumas unidades. Depois desse retorno, você só pode ter aplicação novamente de toxina depois de 3 meses, por questão de segurança e por conta do efeito vacina. O efeito vacina é justamente a resistência que seu corpo adquire se você ficar reaplicando num período muito curto de tempo contra a toxina e aí ela para de fazer efeito. O ácido hialurônico ele já tem a intenção de projetar, de preencher. Então, basicamente, a intenção dele é essa.
O ácido hialurônico também, quando ele vai saindo, né, ele ajuda no tratamento da pele, ajuda no tratamento de rugas. Então, assim, ele para projeção, ele é para projeção e para preenchimento. Normalmente para a região de bigode chinês, lábio, queixo, malar, a gente consegue dar ao paciente um novo perfil, né, preenchendo nos locais certos. Tem paciente que tem o rosto muito amassadinho, a gente consegue dar essa preenchida e deixar ele com a autoestima lá em cima, porque é isso que a gente quer com a harmonização, né? Melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? São procedimentos que têm um preço alto, mas um valor incrível. Valor que eu digo porque ele entrega para o paciente muito mais a autoestima e qualidade de vida, porque quando a gente está bem, tudo influi para a gente, né? Tudo vem para a gente de uma forma melhor ainda e só coisas boas acontecem. A vida fica mais leve, né? Quando Com a gente tá bem, tudo certeza. fica mais fácil. Quando a gente se sente bem, enfrenta tudo os problemas melhora. de forma melhor, né? Sim. Gente, a gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Ainda tinha muita pergunta aqui, né? Mas isso não impede que aí Giovana venha para um próximo programa. Queria muito agradecer essa participação aqui. Obrigada pelo convite. Espero voltar em breve. Adorei. Gostei muito. E a gente se vê em breve. E aí vocês também, por favor, quem se interessou, tanto da parte odontológica quanto a parte de harmonização facial, me procure. Estou lá no Instagram para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Meu arroba é @Giovana Marinho, Giovana com I, 2 N's e Marinho com 2 I's, certo? Um beijo e até a próxima e aguardo o próximo convite. Aí nós faremos sim. Gente, é isso. Chegamos ao fim do Vida e Saúde. Você pode rever esse programa e todos os outros que nós gravamos acessando o nosso canal no YouTube, né? O YouTube da TV Câmara. A nossa programação fica disponível no canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!